Graça e fé são dois termos bem conhecidos e bem importantes do Novo Testamento, só que muitas vezes não são bem aplicados nem tão bem compreendidos, na verdade. Meu propósito de hoje é pegar um versículo que aborda esses dois temas e, por meio de vários exemplos, ao longo da Bíblia, nos mostrar o que realmente significa graça e o que realmente significa fé. O versículo que eu queria trazer é Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Esse trecho diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, mais uma vez, pela graça sois salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça, mediante, por meio da fé. Agora, este versículo, ele contém dois elementos indispensáveis para a salvação, que é a graça de Deus e a fé dos homens. Só que, infelizmente, ele é mal utilizado para negar a responsabilidade do homem na salvação. Alguns utilizam essa passagem para mostrar que o homem não precisa fazer absolutamente nada, porque tudo vem de Deus. E também, por consequência desse pensamento anterior, este versículo é mal utilizado para negar a necessidade do batismo. Por exemplo, que Jesus nos instrui lá em Marcos 16:16, alguns falam, basta você crer, basta você ter fé, não precisa de mais nada, e assim você será salvo. Meu objetivo com esse estudo é mostrar, será que realmente é assim? Será que realmente não preciso fazer absolutamente nada? Será que isso é ter fé? Será que ter fé é apenas crer com a mente que existe um Deus em Jesus Cristo e isso basta? Quero mostrar que não é bem assim. Vamos lá. Para isso, para responder essa pergunta, para entendermos corretamente graça e fé no aspecto da salvação, eu gostaria de pedir a todos que me acompanhassem em algumas leituras para vermos alguns exemplos no passado em que a graça de Deus e a fé do homem atuaram juntas, culminando assim ou na salvação dos israelitas, ou na conquista de terras, ou na salvação de outras pessoas. Vamos abrir em Josué capítulo 6. Qual é o contexto? Josué, que após a morte de Moisés, está liderando o povo para entrar na terra que Deus prometeu. E a partir dali, então, após atravessar o Rio Jordão, Josué, com o povo, começa a conquistar aquela terra que nós conhecemos como Terra de Canaã, que atualmente é conhecida como Israel. Então, Josué começa a conquistar cidade por cidade, até conquistar toda a terra. E a primeira cidade que eles enfrentam é Jericó. Jericó era uma cidade muito bem fortalecida, com altos muros, fortes guerreiros, e esse é o primeiro desafio que Josué tem para ser utilizado pelo Senhor e introduzir o povo de Deus na terra prometida. Agora, como eu comentei, Jericó era uma cidade muito bem equipada, muito bem armada e muito difícil de penetrar, muito difícil de passar por entre seus muros. Lembrem-se que antigamente as cidades eram cercadas por muros para proteger a cidade dos seus inimigos. Então Josué precisava perfurar os muros, destruir os muros, para poder chegar na cidade e conquistar a cidade. Só que o problema eram muros altos, eram muros fortes. Como então Josué iria vencer e conquistar essa cidade? Vamos ler Josué capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler de trecho em trecho. Acompanhe comigo. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão
Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Logo de começo aqui, o que a gente percebe? Jericó estava muito bem fechado, com medo do povo de Israel. Deus garante a Josué: eu vou dar essa cidade nas mãos de vocês. É um presente meu, vai ser uma ação minha. Porém, vocês, todos os homens de guerra, precisam fazer uma coisa para eles: rodeiem a cidade. E a primeira ordem que Deus deu a esse povo, então, é rodear a cidade, cercando-a de uma vez. Então, dê uma volta à cidade e faça isso por 6 dias. Ou seja, por 6 dias, os israelitas iam acordar, marchar em volta da cidade, voltar para o acampamento. Dormia, acordava de novo, marchava em volta da cidade, voltava para o acampamento. Versículo 4. O Senhor continua: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Mais informação do Senhor aqui. Olha, vocês precisam de 7 sacerdotes para levar a trombeta e precisam também levar a arca quando forem rodear a cidade. Depois que vocês rodearem uma vez por dia, durante 6 dias, no 7º dia, vocês vão fazer algo além. Vocês não vão rodear a cidade apenas uma vez, mas 7 vezes. Continua no versículo 5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com um grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente disso. Então Deus prometeu que se eles fizessem isso e no final gritarem, tocarem as trombetas, o que aconteceu? O muro ia cair sozinho, por conta própria. Essa foi a ordem do Senhor. Eu vou dar a cidade, mas vocês precisam fazer isso. Continua no versículo 6. Será que o povo fez isso? Versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga gritar. Então, gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Então, no primeiro dia, em que eles tinham a responsabilidade, eles fizeram tudo conforme a ordem do Senhor. Acordaram, rodearam com os sacerdotes, com a arca da aliança, tudo conforme o Senhor havia dito. Depois de rodear, voltaram ao acampamento. Versículo 12 agora. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. Então, até aqui, tudo ok. Durante 6 dias, rodearam a cidade como o Senhor havia pedido uma vez. Agora, no 7º dia, versículo 15. Madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade.
Então, no sétimo dia, o povo fez mais uma vez conforme o Senhor ordenara. Deram 7 voltas, e quando Josué ordenou, eles gritaram. É interessante ver aqui, abrindo um parênteses, antes de concluir a leitura, que o povo fez exatamente como Deus ordenara. Não fizeram a mais, eles não inventaram, não, vamos rodear a cidade aqui 8 vezes, então. Ou 7 vezes todos os dias. Porque se uma vez já vai ser suficiente, imagina 7, então. Não, o povo não fez nada mais e nada aqui também. Fez exatamente como o Senhor pediu. E no versículo 20, então, após a ordem de Josué para gritar, o que diz? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomar. Até aqui tá bom. Espero que tenha dado para compreender a história. Se ficou muito confuso ou muito rápido, te encorajo a ler novamente todo esse capítulo. Mas qual que é o ponto aqui? Por que eu destaquei um trecho como esse, que fala sobre guerra, conquista, quando, na verdade, o assunto é graça e fé? A conquista da cidade de Jericó pelos israelitas envolveu a graça de Deus e a fé dos israelitas. Como assim, graça de Deus? No versículo 2, o Senhor disse a Josué: eu entreguei na tua mão Jericó. Deus deixou bem claro que a conquista da terra era uma obra do Senhor. Era o Senhor que estava entregando não apenas Jericó, mas toda a terra de Canaã que eles iriam conquistar. E alguns anos antes, algum tempinho antes, talvez, em Deuteronômio capítulo 9, o Senhor, por meio de Moisés, já havia advertido o povo. Antes de eles entrarem na terra prometida, olha a advertência que o Senhor faz ao povo em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4. Moisés diz ao povo: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, tiver lançado outros povos de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a essa terra para a possuir. Porque pela maldade dessas nações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a terra, mas pela maldade destas nações. O Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, Deus está dizendo ao povo: quando vocês forem entrar na terra que eu prometi dar a vocês e conquistarem a terra, não pensem que vocês estão conquistando a terra porque vocês são bons, porque vocês são retos, porque vocês são justos. Não. Eu estou dando aquela terra a vocês, eu estou expulsando os antigos moradores dali por causa da maldade deles. Então, Deus aproveitou a promessa que ele havia feito a Abraão e a maldade dos povos que habitavam Canaã, como, por exemplo, os moradores de Jericó, que estavam pervertendo os decretos do Senhor, e o Senhor, então, os castigou e os lançou para fora. E Deus diz aos israelitas: cuidado, não pensem que vocês são justos e bons o suficiente para entrar na terra. Não, só estou dando a vocês para castigar aquele povo e para cumprir com minhas promessas aos seus pais. Então, nós entendemos um conceito de graça aqui. Graça é quando Deus concede algo imerecido. Por exemplo, os israelitas não mereciam essa terra de Canaã. E poderíamos citar vários motivos, desde antes deles conquistarem a terra, deles entrarem na terra. A rebeldia no deserto, a vontade de voltar à escravidão, o desprezo pelo Senhor, a falta de confiança no Senhor e por aí vai. O próprio Deus diz: vocês não vão conquistar a terra porque vocês são justos. Então, Deus não deu a terra ao povo porque eles mereciam. Pelo contrário, Deus deu a terra mesmo o povo sem merecer. Então, esse é o conceito de graça. Quando Deus nos concede algo que nós não merecemos. E nós vemos a graça de Deus aqui na entrega de Jericó e de toda a terra prometida ao seu povo. Onde vemos a fé na conquista de
Jericó. O autor de Hebreus vai nos dizer sobre esse evento aqui o seguinte: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Por que as muralhas de Jericó caíram? Por causa da fé do povo. E pense como, de fato, o povo teve que ter fé. Onde, na face da terra, nós iríamos imaginar que dar voltas numa cidade seria suficiente para as muralhas caírem. José sabia que com seus equipamentos, com suas armas, eles não iam conseguir penetrar nem destruir aquela muralha. Muito menos ficar andando em volta e gritando. Porém, eles tiveram fé no Senhor. E onde é que nós vimos a fé deles? Quando eles rodeiam a cidade. Não é que Josué teve fé e pensou, eu creio que o Senhor vai fazer isso. E pegou uma cadeira de praia, botou ele na frente da cidade, ficou de braços cruzando esperando. Senhor, quando o Senhor quiser derrubar, pode derrubar. Não foi essa a fé de Josué. Josué pensou, eu tenho certeza que o Senhor vai entregar a cidade. Então, vamos obedecer ao que ele nos disse. Vamos rodear a cidade. Vamos gritar. Vamos levar arco. Vamos tocar as trombetas. E assim, o Senhor vai entregar a cidade. Perceba que a fé do povo não foi uma fé meramente intelectual. Eu consigo entender e compreender que Deus vai fazer isso. Não. Foi uma fé ativa. Uma fé expressa pela obediência que eles tiveram ao Senhor. Então, aqui nós entendemos o que é fé também. Fé é uma obediência confiante no que foi prometido. Os israelitas obedeceram certos, confiantes de que Deus iria entregar Jericó. A mesma coisa conosco. Se nós temos fé, nós vamos expressá-la por meio de uma obediência, certo de que aquilo que Deus nos prometeu, Ele há de cumprir. Sem obediência, não haveria conquista. Sendo bem sincero conosco, apesar da graça de Deus, em entregar algo que eles não mereciam, e prometer algo que eles não mereciam, vocês acham que se o povo não rodeasse a terra, como o Senhor ordenara, se o povo não gritasse, não tocasse as trombetas, aquelas muralhas iam cair? Não, não iam cair. Porque foi exatamente o que aconteceu com os pais dessa nação que estava entrando. O Senhor falou para a geração anterior, levantem-se e conquistem a terra. Mas eles ficaram com medo. Não, os povos são muito fortes, muito grandes, não vamos conseguir. Qual foi a consequência? Nenhum deles, que não creram e não agiram, entraram na terra. Eles não obedeceram, não fizeram o que o Senhor havia dado. O Senhor prometeu. Olha, se vocês enfrentarem os povos e conquistarem a terra, e se dispuserem a conquistar a terra, eu vou dar a terra na mão de vocês. Mas eles não creram, e isso ficou expresso quando eles não obedeceram a ordem do Senhor. Então, se o povo aqui não obedecesse as ordens de Deus, eles não iriam conquistar a cidade. Agora, os israelitas tinham motivo de vanglória. Eles conquistaram a terra por causa da graça de Deus, mas também pela sua obediência, pela fé. Agora, essa obediência deles trazia algum motivo de vanglória para os israelitas? Uau, vocês viram como nós marchamos firme ao longo de Jericó, que fez a cidade estremecer e cair? Não, seria ridículo eles se gabarem disso. Ou então, imagina eles pensando, uau, vocês viram como nós gritamos fortes, com gritos fortes e altos, a ponto das muralhas caírem? Não, seria ridículo isso. O ponto é que, apesar de o povo ter obedecido a Deus, todo o mérito foi dado a Deus. Eles sabiam que rodear a terra e gritar por si só não ia derrubar as muralhas. Eles obedeceram a Deus, mas o mérito da conquista da cidade foi dado somente ao Senhor. E embora Deus tenha exigido a obediência deles. Outro exemplo, o exemplo de Noé. Noé, quando ele é salvo, digamos assim, na arca, o que a gente aprende? Noé, ele foi salvo daquela geração adúltera e corrompida que ele vivia, não porque ele era um homem extremamente justo. É verdade que a Bíblia diz que não era justo e íntegro, mas não foi por causa da sua perfeição que ele foi salvo. A Bíblia deixa claro que ele foi salvo porque ele encontrou graça diante de Deus. Ou seja, Deus concedeu algo a Noé que ele não merecia, mas porque Deus é um Deus gracioso, ele entregou a Noé a salvação daquela geração corrompida. Só que Noé teve que ter fé também para ser salvo.
Lá em Hebreus 11:7 diz, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus, então, salvou Noé, tanto daquela geração corrompida, como das águas que caíram no mundo também, pela sua graça. Se Deus não tivesse graça de Noé, Noé poderia ter construído 10.000 arcas, que ele jamais seria salvo. Porém, ao mesmo tempo que vemos a graça de Deus atuando, Deus exigiu de Noé o quê? Fé e obediência. Noé, para ser salvo, ele precisou crer em Deus. E essa crença foi expressa onde? Como diz Hebreus 11:7, quando ele aparelhou a arca. Quando ele obedeceu às instruções de Deus para construir aquela arca, foi ali que a fé dele foi expressa, pela obediência às ordens de Deus. Sem obediência de Noé aqui, ele não seria salvo. Mas Noé teria motivo de vanglória? Uau, olha que belo arquiteto eu sou, que belo engenheiro. Não. Embora a obediência de Noé, a fé de Noé foi exigida, o mérito era todo do Senhor. Podemos pensar em mais um caso aqui também, Gideão. No livro de Juízes, era bem comum que o povo se rebelasse contra o Senhor, indo atrás de falsos deuses. Foi o que fizeram em Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E, como consequência, Deus entregou o seu povo na mão de uma nação inimiga, para ser escrava, para ser submissa à nação inimiga. Só que Deus vai levantar um juiz, um guerreiro chamado Gideão, para salvar o seu povo. E ele salva o seu povo por meio de Gideão. Mas não porque o povo merecia. O começo de Juízes 6 já diz, o povo abandonou o Senhor, esqueceu o Senhor. Então, o povo não merecia libertação. Então, quando Deus liberta os israelitas da sua nação inimiga por meio de Gideão, ele faz algo que o povo não merecia. Ou seja, Deus age com a sua graça. Todavia, essa libertação da nação inimiga, por meio de Gideão, exigiu fé também. Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, vai falar, o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, da fé de Gideão, da fé do povo. Qual foi a fé de Gideão? Ele, com 300 homens, enfrentou um exército de mais de 100.000 guerreiros. Se não me engano, 135.000 guerreiros. Eram 300 homens contra 135.000 homens da nação inimiga. Gideão teve fé. E a fé dele foi expressa onde? Quando ele saiu para a batalha. Com 300 homens, ele foi enfrentar 135. Ele demonstrou a fé que ele tinha. Gideão tinha motivo de vanglória. Uau, olha como sou um belo capitão, um belo guerreiro. Não. A vitória é mérito do Senhor. E isso ficou extremamente claro ao longo da história que a gente lê em Juízes. E aí, então, nós entramos no nosso caso. Voltamos para a salvação, onde Paulo afirma que somos salvos pela graça mediante a fé. Onde nós vemos a graça de Deus atuando na nossa salvação? No fato de que nós não merecíamos a salvação. Romanos 3, 23, vai dizer que todos nós pecamos. Em outras palavras, todos nós merecemos a morte. Carecemos do perdão, da glória de Deus. Nenhum de nós, nenhum ser humano que existe, merece a salvação de Deus. Mas somos salvos pela graça, isto é, somos salvos mesmo sem merecermos a salvação. Somos salvos pela bondade, pela graciosidade de Deus. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos. Porque se Deus não tivesse graça, nenhum de nós iríamos obter a salvação, porque nenhum de nós merecemos a salvação. Contudo, essa salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, ela exige a fé. Embora a origem da salvação seja Deus e a sua graça, ele coloca como condição a fé. João 3, 16, diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a condição, então, para não perecermos e termos a vida eterna? Crer. Em outras palavras, ter fé. Deus enviou Jesus para salvar todos, mas só serão salvos aqueles que tiverem fé. E
quando a Bíblia fala de fé, de crer, quando Jesus Cristo fala sobre crer, ele não se refere a uma crença intelectual, como aquela que a gente já mencionou. Ah, eu creio que Jesus existiu, esteve aqui na Terra, é Filho de Deus, e eu tenho isso muito claro no meu intelecto. Ah, então você está salvo. Não é isso. A Bíblia associa, especialmente o Novo Testamento, associa a crença às obras. Também há obediência. Inclusive, o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 6, eu vou ler João 6, versículo 28. Alguns dirigiram-se, pois, a Jesus perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a crença é uma obra, ela envolve obras, ela está relacionada com obras. Então, assim como nos casos já citados, tentar ser salvo sem obediência, não vamos conseguir. Os israelitas não iriam conquistar Jericó se eles não obedecessem o mandamento de Deus. Não seria salvo daquela geração corrompida, nem das águas do dilúvio, se ele não construísse a arca. Gideão não seria salvo dos seus inimigos se ele não fosse para a batalha. Nós não seremos salvos da ira vindoura se nós não obedecermos a Deus. Se nós, por exemplo, não fomos batizados, como ele nos ordena, em Marcos 16:16. Se nós, por exemplo, não nos arrependermos dos nossos pecados, como Pedro ordena, em Atos 2:38, nós não seremos salvos se nós não perseverarmos até o fim. Se não confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus. E por aí vai. Deus derrama a sua graça sobre todos, porque Deus quer salvar a todos. Agora, só serão salvos aqueles que tiverem uma fé obediente. Como Paulo diz, serão salvos aqueles que obedecerem por fé. Uma obediência que vem pela fé. Deus derrama a sua graça sobre todos, mas a salvação vem pela graça mediante a fé. Se nós não tivermos fé, nós não seremos salvos, independente da graça de Deus. Agora, isso quer dizer que temos motivo de vanglória, então? Olha como eu mereço salvação, eu criei no Evangelho. Olha como eu mereço salvação, eu me batizei, Deus me deve a salvação agora. Quer dizer que é isso o ponto? De forma alguma. Assim como os israelitas, quando conquistaram Jericó, não tinham motivo de orgulho, de vanglória, de ter mérito, de buscar mérito, nós também não temos mérito. Estamos apenas obedecendo à ordem de Deus. Estamos apenas nos encaixando nas condições que Deus nos deu para sermos salvos. Então, falar que exigir a salvação, o batismo para a salvação, a obediência para a salvação, é buscar uma salvação por obras, não condiz com o que todas as escrituras mostram. Quando eu sou batizado para ser salvo, quando eu obedeço para ser salvo, eu estou apenas expressando a minha fé, a fé nas palavras de Cristo, de que se eu me batizar, eu serei salvo, de que se eu me arrepender, eu serei salvo. Então, quando eu obedeço, eu apenas expresso a minha fé. Então, concluindo, o fato de eu escolher ter fé, o fato de eu querer me batizar, o fato de eu me arrepender, não tira o mérito do Senhor, como eu espero ter ficado bem claro nas ilustrações que nós vimos. Mesmo se eu tivesse a maior fé do mundo, mesmo se eu me batizasse várias vezes, sem a graça de Deus, não há salvação. Por isso que a minha fé, o meu batismo, meu arrependimento não trazem mérito para mim. Porque tudo isso, sem o principal, que é a graça de Deus, não tem salvação. Ai de nós, se não fizermos o que o Senhor ordenou. A Bíblia inteira diz que seremos salvos pelas nossas obras, no sentido de pela nossa obediência. Por quê? Porque a obediência é a expressão da nossa fé. Então, concluindo, quando nós obedecemos, nós não estamos tendo mérito na nossa salvação. Mas precisamos lembrar que nós temos sim responsabilidades sobre a nossa salvação. Nós temos participação nela. Uma participação que Deus exige de nós, mas que não traz mérito para nós. Agradeço
a atenção de todos. Eu espero ter ficado bem claro. E eu peço que meditem nessas palavras. Tiago diz que até os demônios creem em Jesus. Então, simplesmente crer que Jesus existe não é suficiente. Os demônios também fazem isso. Nós precisamos obedecer se queremos ser salvos.